Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 12 da revista Atualidade Cristã, que neste terceiro trimestre de 2025 traz como tema Aprendendo com as Parábolas de Jesus. O comentarista da revista é o pastor Denival Lopes Penha, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 12, a parábola das bodas. Com a figura das bodas do filho do rei, Jesus passa uma mensagem de responsabilização dos primeiros convidados, que, como se pode ver, é a nação de Israel. Passa pela história como o povo que rejeitou Jesus como Messias, desprezando o seu convite de amor, dando início à segunda parte do programa preestabelecido por Deus, que é a oportunidade dos gentios. A rejeição dos primeiros convidados, o povo de Israel. Segundo o texto bíblico, o ambiente de uma festa de casamento, por muitas vezes, é usado por Jesus Cristo para passar mensagens carregadas de significados que levam qualquer pessoa a refletir sobre a vida futura. Nesta parábola, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. A partir da proposição, ele começa a destacar pontos de grande significado, como, por exemplo, a importância dada para os primeiros convidados, que no caso é a nação de Israel. Recusa propositada. Segundo Champlin, era costume chamar aqueles que já haviam sido convidados antecipadamente para o banquete, pouco antes deste começar. A recusa para um convite de casamento era considerada afrontosa, ainda mais em se tratando das bodas do filho de um rei. Ao formular a parábola, Jesus sabia que o seu povo o rejeitaria. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A rejeição confirmada. A parábola veio a ser realidade da igreja nos dias de Paulo. Os judeus realmente rejeitaram a mensagem, rejeitaram o convite. Isto é, a oportunidade para as bodas do Cordeiro de Deus nos céus, que ainda é esperada pela igreja e é também aberta para os gentios. Ao chegar preso em Roma, logo nos primeiros 3 dias, Paulo convocou os principais dos judeus lá existentes, expôs-lhe detalhadamente o porquê estava ali como prisioneiro. Em um dia acertado com eles, marcou uma reunião na pousada onde estava preso e lhes pregou o evangelho do Senhor Jesus, de manhã até à tarde, tendo eles rejeitado a mensagem de Jesus. O Senhor é Deus de planos e projetos. Reação à recusa do convite. Com a rejeição ao convite, por parte dos primeiros convidados, o rei, dono da festa, dá continuidade ao seu projeto: comemorar as bodas do seu filho com o maior número possível de pessoas no salão do banquete. Então o rei diz: ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Os servos juntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons. Esses novos convidados são gentios, que atenderam à voz do Senhor. Gentios integrantes do programa desde o início. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Paulo reconhece que a rejeição dos judeus não obstruiu o plano para todas as nações de um só tronco, Abraão, de onde veio Jesus Cristo. Nas bodas, descrita na parábola, contou com os gentios representados pelos últimos convidados. Em Cristo, e só por Ele, todos que aceitarem o convite sentarão à mesa das bodas do Cordeiro. Todos, porque Israel também o aceitará. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Os últimos mensageiros convidaram sem restrição. O Senhor Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Naqueles dias,
o Senhor deu exemplos de inclusão, passando pelo meio de Samaria e Galileia, territórios hostis, onde curou 10 leprosos. Filipe pregou e os samaritanos receberam a palavra em grande proporção. E quando os apóstolos em Jerusalém mandaram para lá Pedro e João, estes oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Assim a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria crescia em paz e se multiplicava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Tudo está sob o controle dos olhos de Deus. Amor sem prejuízo da justiça. Jesus incluiu o cuidado das bodas de seu filho. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Rai diz que era costume naqueles dias fornecer uma veste nupcial para aqueles convidados que não a tivessem. Obviamente que o homem estranho não aproveitou a provisão oferecida. João disse na ilha de Patmos: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Um ato de imputação pessoal. Amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? Esta pergunta do dono da festa, ao único homem sem veste nupcial na festa, aponta para um chamado justo e de explicação para os que aceitam fazer parte da igreja e se portam de forma descuidada. Tal ato pode desvalorizá-la, e até ofender por falta de zelo. A carta aos Hebreus recomenda que se atente com diligência para a palavra de Deus que ouvimos, pois não há escape para os negligentes. A veste nupcial estava disponível gratuitamente, porém faltou àquele homem a diligência. Um ato de justiça. O grande amor de Deus pode ser comparado a uma moeda, com seus dois lados. Um é o amor e o outro é a justiça. O homem sem veste nupcial, ao ser interpelado pelo rei, pelo pai do noivo, emudeceu. Dizer o quê? O fato de ser convidado de última hora não o justificaria, pois tudo o que fosse necessário às bodas estava à sua disposição graciosamente. O seu erro foi não levar a sério o fato de fazer parte de um ato tão sublime, o qual deveria ser tratado com o maior interesse possível, pois é o mandamento do Senhor que sintetiza toda a nossa aceitação da salvação. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. A rejeição propositada tinha a finalidade de passar uma mensagem não perceptível. O filho do rei citado na parábola, na realidade era Jesus. Percebe-se também que o projeto de Deus, traçado desde os dias de Abraão, de incluir os gentios no plano da salvação, foi desenvolvido a partir dessa rejeição. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 12. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.